Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse é um exercício de Química Orgânica. Alcinos são hidrocarbonetos. Aí temos aí algumas das alternativas, né? Alicíclicos saturados, alifáticos insaturados com dupla ligação e assim por diante. Bom, primeiro vamos falar um pouco aí sobre os alcinos, né? Alcinos, pessoal, eles são cadeias carbônicas que a gente vai ter que tem uma única tripla ligação dentro dessa cadeia carbônica, tá? É uma cadeia carbônica aqui, vamos colocar uma cadeia aberta e ela tem aí uma tripla ligação, beleza? Agora, o que é uma tripla ligação? É uma coisa que as pessoas muitas vezes se perguntam. Não sei se alguém se pergunta isso, mas se alguém se perguntar, agora vai saber. Uma tripla ligação nada mais é do que uma ligação do tipo simples e duas ligações duplas, né? Como assim, professor? Duas ligações duplas, não é uma tripla, né? Na verdade, é que a ligação dupla, ó, a ligação simples eu vou colocar essa do meio aqui, tá? A ligação simples, o nome dela é chamada de ligação sigma, tá? A ligação sigma é uma ligação frontal. Dois átomos, eles basicamente estão se chocando e entre eles existe essa ligação que a gente chama de ligação simples. E a gente tem também duas ligações que a gente chama de ligações pi, tá? Então, a ligação pi e outra ligação pi aqui. Então, são duas ligações pi. Quando a gente vai falar que tem uma ligação tripla, você fala que você tem uma ligação sigma, pi, pi. Ou seja, é uma sigma, uma pi e outra pi. Então, a ligação dupla e a tripla, as duas são formadas por ligações pi, tá? Que não são ligações frontais. Não é bem entre os átomos de carbono que elas aparecem ali, tá bom? Bom, mas, então a gente tem aí uma ligação do tipo tripla. Isso são alcinos, certo, professor? Certo, isso são alcinos. A gente não pode ter mais do que uma tripla ligação, tá? E a gente normalmente vai ter elas aí, as ligações triplas, como pela hibridização do carbono, a gente precisa, né, que elas estejam aí de uma forma linear. Então, elas precisam estar aí em cadeias que sejam abertas, né? Se fossem ciclos, precisariam ser ciclos bem grandes para terem as triplas ligações, tá bom? Aí vem aqui e fala assim, letra A, alicíclicos saturados. Bom, alicíclicos são compostos cíclicos, só que eles podem até ter insaturações, só que esses compostos não podem ter aquele, como a gente fala assim, não pode ser um anel aromático, né? Ele não pode ter aquele núcleo benzênico. Então, alicíclicos saturados. Bom, saturados força, né? Porque a gente está falando de alguém que é insaturado, o alcino é insaturado, então tá errado. A gente vê aqui alifático insaturado com dupla ligação. Dupla ligação não, professor, é uma tripla ligação, né? Então tá errada. Alicíclicos, quando a gente falar alicíclicos, ó, de novo aqui o de cima, né? Ele é um ciclo, só que ele não vai ter aí as insaturações suficientes para que ele forme aí um anel aromático, tá bom? Insaturados com tripla ligação, tá? Poderia ser, nesse caso não é, porque a gente tem aqui, ó, alifático, que é uma cadeia aberta, insaturados com tripla ligação. Até existem ciclos que vão ter triplas ligações, mas são muito mais complicados, tá? E a gente não chama eles de alcinos. Quando a gente tem um ciclo, um anel aromático com uma tripla ligação, ele não é um alcino, beleza? Então, letra D é a alternativa correta. Quando a gente falar de alcinos, você vai pensar em tripla ligações em cadeias abertas. Letra E, alifáticos e saturados. Quando a gente fala alifático, é uma cadeia normal, né? Uma cadeia que é aberta. Agora, saturado significa que só faz ligações do tipo simples. Ou se só fizesse ligação do tipo simples, a gente não tinha uma tripla ligação aí, né? Ligação tripla é formada por pi, pi, sigma, pi, pi. Ou seja, está errado falar que é saturado, tá? Está errado falar que é dupla ligação e está errado falar que compostos alicíclicos podem ser alcinos, não são alcinos, tá? Embora seja possível ter tripla ligações, mas a classificação não vai ser classificação de alcinos para compostos fechados. Bom, pessoal, basicamente é isso daqui. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Caso tenham gostado, deixe um gostei nesse vídeo, deixe o seu like,
Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Posteriormente eu venho e resolvo as suas dúvidas. E é isso aí. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula daqui a pouquinho.